Bom, a gente vai falar sobre o Paul Cézanne. De todos os artistas do impressionismo, ele foi o mais importante. Na lista dos que compraram as suas obras, sem contar a admiração que esses outros artistas tinham por ele, estão os grandes nomes como Monet, Gauguin, Monar, Matisse, Picasso, Harry Moore e até o pintor americano Jasper Johns. Todos possuíram obras dele, que é chamado pai da pintura moderna. Cézanne, né, é considerado o precursor do cubismo, e foi Cézanne que deu ao impressionismo uma nova forma de representar o mundo. Então a gente vai falar sobre ele, né, vai contar um pouquinho de como era o estilo dele de pintar. Ele desenvolveu um estilo de pintar bem diferente, onde ele olhava tudo que ele ia pintar de várias perspectivas. Ele também utilizava muito a geometria, e ele também não respeitava as escalas, né, as escalas comuns. Então aqui a gente foi passando vários exemplos. Tudo que a gente passou até agora são pinturas realmente do Cézanne, né? Aqui dá para ver bem a questão da geometria nas frutas, né, que foi a natureza morta que ele tanto pintou, né? O Paul nasceu em 1839 em Aix-Provence, no sul da França, no lar de seus ricos pais. O pai dele era um chapeleiro de sucesso. Comprou o único banco da cidade quando Paul ainda era menino, na cidade em que havia uma ótima antiga universidade, né? Então lá a vida era boa. E o relacionamento do Paul com o pai era bem difícil, porque o pai queria que ele fosse advogado. Então Cézanne chegou a ser matriculado na faculdade de Direito, mas o sonho de ser artista falou mais alto e ele acabou estudando pintura. Então foi assim, né? Ele acabou estudando pintura, mas o pai não gostava muito da ideia. Porém, mesmo sem saber, né? Aqui o que vocês estão vendo é a foto da casa, né, onde Cézanne nasceu. Porém, mesmo sem saber, o pai acabou ajudando ele a realizar o sonho de duas formas. Primeiro, comprou essa luxuosa casa nos arredores de Aix, a casa chama Jade Buffet. Mais tarde essa casa acabou se tornando o ateliê de Cézanne, que hoje está aberto para visitação, né? Aqui também o ateliê de Cézanne, né? Também pintado por ele. E uma outra forma que o pai ajudou ele foi deixando que ele pintasse o próprio pai. Então aqui essa obra, ela hoje está na National Gallery em Londres, né? E ela é bem inexperiente. Então aqui ela vai mostrar que é inacabada, assim como várias obras de Cézanne que foram inacabadas e tem extrema importância na carreira dele. E nesse caso em especial, aqui a gente vai puxar a mão para mostrar como a mão está bem inacabada ali, né? Aí a gente vai descer um pouquinho a imagem para a perna, a gente percebe que ali não tem a sombra da perna, né? Porém o rosto, que era o que ele queria dar enfoque, tá bem perfeitinho, né? Tá bem acabado. E aqui já dá pra gente sentir também, né, que o estilo dele, né, que era dando profundidade. E aí, em 1861, enfim, o seu pai cedeu e permitiu que ele fosse para Paris, que cada vez mais se firmava como a cidade dominante da arte ocidental. E ele entrou para uma escola de arte e passou semanas no Museu do Louvre copiando as obras de Tiziano, Rubens, Michelangelo e outros mestres. Mas Cézanne começou a perceber que havia mestres modernos na cidade também, pintores como Pissarro, Manet, Monet e Renoir, a quem Émile Zola, seu amigo de infância, o apresentou. Entretanto, Cézanne era tímido, né? Então ele não gostava muito dessas coisas, por isso até que foi importante o Zola nessa época para ele, né? Que foi amigo de infância, estudou com ele, era um escritor muito famoso, né? E aí o Zola, ele e o Zola tiveram um desentendimento por causa do livro que o Zola escreveu e que ele achou que o Zola estava falando dele. 2/3 da obra dessa primeira fase dele são retratos, representações da figura humana. Aqui são alguns retratos do tio. Ele retratou o tio Dominique de várias formas, em várias profissões, né?
E ele retratou outras pessoas também, mulher, pai, mãe, filho, amigos. Então essa foi uma fase também bastante importante do Cézanne. Aí quando a Guerra Franco-Prussiana teve início no final de 1870, Cézanne com 31 anos partiu de Ox para uma vila pesqueira perto de Marselha. Lá ele fez isso para não se alistar, né? Lá ele foi morar com essa mulher, que é a Hortense, que era 11 anos mais jovem que ele, né? E lá eles tiveram esse romance e tal, escondido do pai dele por 8 anos. A mãe dele acabou sabendo porque ela foi para lá. E ele pintou muito, ele fez muitos quadros da Hortense. Ela posou várias vezes para ele mesmo. E eles tiveram um filho nesse período também. Aqui mais algumas imagens da Hortense, né? E a Hortense, ela não gostava muito de posar para ele, não. Depois que ele morreu, ela viveu 12 anos ainda depois da morte dele. E depois que ele morreu, quando perguntavam para ela a respeito da obra dele, ela dizia que a obra dele ele não conseguia terminar nada, que era sempre inacabado e que pintor de verdade eram Renoir e Monet. Então ela não reconhecia nele esse grande artista, né? Então aqui a gente vai vendo mais imagens da Hortense. E aí depois da guerra eles voltaram, né? Eles foram para Paris, já com o filho, né? Já casados também, porque aí nessa época o pai já estava sabendo e obrigou que eles se casassem. E aí essa volta dele para Paris, né? Trouxe para ele uma confiança maior na pintura, né? Aqui a gente vai ver a Avenida da Velha Castanheira, né? Aqui a gente já percebe assim os traços mais firmes, né? E a gente continua vendo a geometria, mas dessa vez de uma forma diferente. As cores também, vai passando do verde para o amarelo, vai tendo, assim, a gente percebe mais uma lógica, né, na pintura. E essa lógica ele vai usando para o mundo natural durante todo o restante da vida dele aí. Então aqui está a obra, né? Essa obra também ele pintou em Jade Buffon, né? Que foi a residência que eles adquiriram, né? Aquela luxuosa residência que a gente falou lá no começo. E aí nessa época ele fez um curso com Pissarro. Ele escrevia Pissarro como quase um pai para ele, quase um deus para a arte. E essa obra aqui que a gente está vendo marca bem esse crescimento dele, tudo isso que ele aprendeu com o Pissarro. Essa obra é A Casa do Enforcado, foi uma das únicas obras vendidas na primeira exposição impressionista. E aqui a gente já percebe que ele vai para as cores mais escuras, utilizando uma paleta de cor mais neutra. Então também a gente já consegue verificar essa mudança na obra dele aí. Que ele vai fazendo isso, né? Fica bem claro no decorrer das obras que a gente está passando, que ele vai adquirindo mais experiência, vai pintando de outras maneiras. E essa coisa também que ele gostava da profundidade, nessa obra dá para ver bem isso, que você consegue ver a profundidade da obra. E aqui é uma outra obra também dessa época que estava exposta nessa exposição, que é uma obra que ela tem assim, uma coisa mais satírica, né? Essa aqui é uma homenagem, na verdade, em forma de paródia da obra anterior de Manet. Essa é a Modern Olympia, né? Ela recebeu críticas bastante duras na exposição, mas ela é bem interessante, que a gente vê que ele mesmo se coloca dentro da pintura. Aqui a gente vai vai expandir um pouco e vai ver que é ele olhando a Olímpia aparecendo, né? Bem interessante isso. E daí lentamente ele foi se distanciando dos impressionistas, porque ele queria que o impressionismo fosse coisa de museu, como ele dizia, e de fato aconteceu, né? Então aqui a gente já percebe, ele pintou várias vezes esse lugar, que é o Monte Victory, e aqui a gente já percebe que ele já está se distanciando, que já tem
um traço mais moderno, tem uma coisa mais do cubismo. Mas nesse mesmo momento ele continua pintando a natureza morta, né? Ele nunca se distanciou, ele sempre fez todas essas coisas ao mesmo tempo. Então aqui a gente percebe esse cupido de gesso, as formas geométricas. E aqui ele vai para uma obra bastante importante dele, que é as banhistas, né? Nas banhistas a gente pode ver aqui que no cantinho, né, a gente vê essa escultura aqui, como se fosse uma escultura. Ela tem um sentido na obra, ela dá uma sensação de profundidade. Aí a gente percebe que eles estão olhando para um rio, mas não parece rio. E aí tem essa outra moça acariciando um cachorrinho. E aí tá meio escuro, dá a impressão que tem uma lua, mas também não tem lua. Então, essa que é a graça também dele, né? Que a gente que é leigo consegue falar alguma coisinha. E aí ele morreu pintando, né? Ele morreu com 67 anos pintando o retrato do seu jardineiro e morreu de pneumonia. E esse foi o nosso trabalho sobre Paul Cézanne.